Bom dia, vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 22 de dezembro de 2022, uma quinta-feira, bem pertinho do Natal. Vamos ao título para as senhas de hoje, para as leituras de hoje. O Natal é um convite para firmar os pés na caminhada. O Natal é um convite para firmar os pés na caminhada. É um convite. Sabe por quê? Tem gente que não está muito ligado. Tem gente que assim, o Natal é uma festa bonitinha, uma história bonitinha, uma criancinha, mimosinha, cheirosinha. Acontece que nem era tão mimosinha, cheirosinha, porque não era um nenezinho de rico, era nenezinho de gente pobre, sofrida. Numa região bastante árida, não tomava muito banho, não podia lavar a criança toda hora, então era bem cheirosinha mesmo. Um professor meu dizia muito sabiamente que a palavra de Deus fede, porque Jesus é a palavra de Deus e ele nasceu numa estrebaria sem muita água. E tinha que ser uma criança pobre daquele jeito e viver entre pobres e morrer crucificado no sangue, cercado de pobres. Por isso é um convite. Só aceita quem quiser. Quem entender para onde vai essa caminhada, firmar os pés na caminhada. Só vai junto quem entende para onde vai. Tem gente que acha que assim vai para o paraíso. Não, não vai para o paraíso, não. Vai para o reino de Deus, é outra coisa. No reino de Deus, a experiência do pecado já aconteceu. No paraíso não aconteceu. O reino de Deus é o ser humano novo, justo agora, vencido o pecado, que vive essa nova realidade de justiça, paz e amor. E quem disse que é depois da morte? A morte é quase que um pré-requisito. Não, tem nada a ver. É a justiça que é o pré-requisito. O amor é o pré-requisito. A gente tem que ler a Bíblia mantendo a coerência do início dela, o mundo criado bom, libertação dos escravos, os profetas que denunciam a injustiça e anunciam a justiça, o reino de Deus, Jesus que nasce entre os pobres, as comunidades que se criam entre os pobres, depois peca. Sim, a igreja é pecadora, tá? Também. Tem justos, mas tem pecadores. E aí sim, a caminhada da igreja do povo de Deus é para o reino de Deus. E para isso o Natal é um convite para firmar os pés na caminhada. O primeiro versículo para o dia de hoje é do Salmo 69, versículo 32, e diz: Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime. Que vocês não parem nessa caminhada de buscar a Deus, seguir a Deus, buscar a Deus todo dia. Todo dia. Todo dia tem algo para a gente decidir. Isso é justo ou não é. Isso é amoroso ou não é. Tanto na minha vida como no mundo.
E aí caminhar com Deus, ou caminhar junto com as irmãs e os irmãos para a justiça, para o reino de Deus, não só para mim, mas o reino de Deus que Deus quer, onde habita a justiça, a paz e o amor. E o segundo versículo de Lucas 1:40. Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Porque ali estava se descrevendo a caminhada, né? João e Jesus eram companheiros da mesma caminhada. Isabel e Maria eram companheiras da mesma caminhada para o reino de Deus, para o anúncio do mundo que Deus quer, do novo céu, da nova terra. E o que os unia era o Espírito Santo, fortalecendo seus pés na caminhada. Jesus era o próprio. E a oração, escrita por Erasmus Alber. Alegrem-se agora, queridos cristãos e cristãs. Logo o Filho de Deus, que se tornou nosso irmão, companheiro na caminhada, se revelará. Ele é o amável Senhor Jesus Cristo. É um irmão igual, que se torna igual a nós na caminhada. É bom ter uma pessoa na caminhada, né? A gente não precisa estar falando o tempo inteiro. Tem gente que não gosta de falar o tempo inteiro, mas saber que tem alguém, que a gente não está sozinho na estrada. Se a gente cair, a gente pode contar com alguém para levantar a gente. E o Natal é um convite para a caminhada, para firmar os pés na caminhada, para saber-se não sozinho. Mas a gente tem que entender qual é a caminhada e por que Jesus não é o filho de uma família rica, não é um reizinho deitado lá, cheirosinho, cheio de presentinho, perfumadinho, numa cama de ouro ou de madeiras finíssimas, caras. Não. Ele nasceu onde ele nasceu. Isso já vem demonstrar qual é o tipo de caminhada que ele propõe. O primeiro texto bíblico é de Apocalipse, capítulo 22, 12 a 14. Já é no final do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é muito importante. É só a gente não se assustar com as figuras. Apocalipse 22, 12 a 14. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Lembram-se? Quando o fizestes a um de meus pequeninos irmãos e irmãs. Ou quando não o fizestes a um de meus pequeninos irmãos e irmãs, a mim o fizestes. Esse é o critério da retribuição. E Jesus continua. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Toda a história é repassada. O passado e o futuro. Felizes os que lavam as suas vestes, os que se arrependem, os que entendem a coisa, os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar
na cidade, a Nova Jerusalém, na cidade do reino de Deus, onde habita a justiça, a paz, a alegria, o amor aos pequeninos, às pequeninas. E a segunda leitura é de Isaías 35, 1 a 10. O deserto e a terra ressequida se alegrarão. O ermo e abandonado exultará e florescerá como a tulipa, como a flor tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. As coisas abandonadas vão ser valorizadas. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Monte Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortalecerão suas mãos cansadas, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, para que sejam fortes e não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. É o julgamento dos injustos, né? Então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos, os aleijados saltarão como um cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no deserto e riachos também. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão relvas, junco, papiro, grama, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado Caminho da Santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não entrarão por ele. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Ali não acessará animal feroz. Só os redimidos, os puros, andarão por ele. E os que o Senhor resgatou, esses voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria duradoura. Isso coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro já não haverá mais. Isso não é paraíso, isso é o reino de Deus, por onde somos convidados a caminhar por esse menino que vai se tornar um adulto pobre, que anuncia o reino da vontade de Deus, que é amor, justiça, paz e alegria. Um bom dia.